cura da alma feminina. Eu escrevi um livro sobre este tema, estou lançando também um CD hoje, como eu já disse, sobre essa temática. Esse aqui é o livro, A Cura da Alma Feminina, resgatando a verdadeira essência da mulher. Veja bem que eu escrevi esse livro, mulher, com muito respeito, viu? Muito respeito à tua realidade, Tem gente que pensa assim, nossa, que ousadia, o cara é homem, ainda é padre e vai escrever sobre as mulheres. Mas é claro que com muito respeito, estudando várias pesquisas, como sacerdote atendendo várias mulheres, também observando. Eu venho de uma família com muitas mulheres, graças a Deus. Eu sou caçula na família Zandoná, tenho 2 irmãs. Minha mãe, fui criado com ambas, com as 3, porque meu pai viajava muito, meu pai era caminhoneiro, e para sustentar ali a família, viajava bastante. Então eu fui obrigado, por bem ou por mal, a entender as mulheres desde criança, Ou eu entendi ou eu morria. Porque lá em casa era 3 contra 1, e eu o mais guri, o menorzinho, o caçula. Então para mim foi ao mesmo tempo que desafiante, eu confesso, mas foi uma lição muito grande. Tanto que quando eu cheguei na Canção Nova, eu não tive muita dificuldade, porque aqui, graças a Deus, nosso carisma proporciona uma realidade belíssima que Deus colocou no coração do nosso pai fundador, o Monsenhor Jonas Abib, que é o masculino e o feminino vividos em sadia convivência. O homem e a mulher convivem juntos aqui, nessa sadia convivência, com equilíbrio, com pureza. E muitas vezes, quando o rapaz não era acostumado a conviver com irmãs, com outras mulheres, ele chega na Canção Nova e tem um baque no início. Eu não tive, porque graças a Deus eu tive essa oportunidade de conviver com as minhas irmãs. Tenho muitas primas também, muitas. E por ter 2 irmãs, a minha casa era sempre cheia das amigas das minhas irmãs, das minhas primas. Claro que eu tive um pai muito forte, caminhoneiro, que foi uma referência muito bonita para mim, que com 12, 13 anos já me chamava para descarregar caminhão de lata de óleo, caminhão inteiro, eu e ele descarregava. Claro que depois ele me dava um almoço muito bom, e eu, como a maioria dos adolescentes, era movido a comida. Então, em nome da proposta da recompensa, eu ia sempre com ele. Tive esse pai que me ajudou, confesso, que me equilibrou em ambas as realidades, que foi uma referência para mim, muito trabalhador. Afinal, a família do meu pai, todos são muito trabalhadores, mas eu tive essa oportunidade de me aventurar a conhecer a realidade feminina. Então, por que o título do livro é Resgatar a Essência da Mulher? Porque o padre trouxe de manhã um processo histórico que fez com que o homem, o menino, muitas vezes se perguntasse: o que é ser homem? Ele se perdeu porque os modelos mudaram demais, as referências se ausentaram. Mas, em contrapartida, a mulher também vive uma realidade muito peculiar nesse tempo. Veja bem, eu peço que você preste bastante atenção, porque esse momento o padre vai ter que trazer também um processo histórico. Para escrever este livro, A Cura da Alma Feminina, eu consultei vários autores, dentre eles uma americana chamada Malvine Malkberg, que escreve sobre a realidade da mulher hoje. E essa autora concluiu a seguinte coisa, eu vou partir lá de trás para você entender. Esse fenômeno começou nos Estados Unidos. Com a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos entraram na guerra, os homens americanos tiveram obviamente que combater. E a Segunda Guerra estava sendo na Europa. Só que um grande número de homens americanos foram combater na Europa, e as indústrias, as fábricas nos Estados Unidos não podiam fechar. Só que naquela época o mercado de trabalho era fechado às mulheres. As mulheres não trabalhavam fora, elas ficavam em casa, elas cuidavam da prole, dos filhos. Só que com essa ida dos homens para a Segunda Guerra, muitos patrões, sem terem o que fazer, abriram as portas para as mulheres irem trabalhar. Claro que no começo, infelizmente, elas não eram tão valorizadas. No começo, infelizmente, por causa desse processo histórico tóxico, as mulheres ganhavam muito menos que os homens. Mas passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e os patrões começaram a perceber que elas eram extremamente comprometidas, porque uma mulher, quando coloca uma coisa na cabeça, sai de baixo, né, meninas?
E elas assumiram o trabalho. A mulher tem isso, né, de assumir uma coisa, de dar a vida por aquele ideal. Os patrões começaram a perceber que elas eram muito eficazes no que faziam. E elas começaram a ganhar espaço. Algumas foram pouco a pouco se tornando líderes ali de seção. E de repente, depois da Segunda Guerra, os homens voltaram. Muitos morreram na guerra, mas a realidade nunca mais voltou a ser como era. A mulher, graças a Deus, a partir dali, entrou no mercado de trabalho. E isso é fantástico. Isso foi um direito conquistado a duras penas pelas mulheres. Mas olha só, veja bem, aquilo que era um direito conquistado, com o passar dos anos, se tornou um dever obrigatório. Tem muitas mulheres que hoje não têm o direito de trabalhar, mas têm o dever, senão o orçamento não fecha, né? Não é verdade? Tem muitas famílias, a família da minha irmã mesmo, minha irmã mais velha, ela trabalha e o marido trabalha, porque senão eles não conseguem viver bem. Tem 2 filhos, somente 2 filhos. E muitas mulheres hoje em dia estão trabalhando. Isso é maravilhoso. Mas essa autora Malberg disse o seguinte, que as mulheres hoje em dia estão sofrendo de um outro mal, que se chama exigência de multifuncionalidade. Por quê? Porque a mulher saiu para trabalhar, só que ao mesmo tempo a mulher não deixou de ser mãe. Até que se prova o contrário, só a mulher pode gerar um filho e dar à luz. A mulher ao mesmo tempo não deixou de ser esposa. A mulher ao mesmo tempo não deixou de ser feminina. A mulher ao mesmo tempo não deixou de gostar de ter uma casa aconchegante, um ambiente gostoso. Então o que acontece, diz essa autora americana, com a maioria das mulheres hoje em dia? Esse esmagamento, esse estresse. Por quê? Porque a mulher tem que trabalhar, ela tem que ser boa funcionária, ela tem que ser boa esposa, ela tem que estar com o cabelo bonito, ela tem que se arrumar, ela tem que ir na academia, ela tem que levar o cachorro para passear, ela tem que cuidar do filho, ela tem que fazer almoço, ela tem que fazer café, ela tem que lavar louça, ela tem que sair. E quem é você, mulher, no meio de toda essa avalanche de exigências? Porque, eu tenho que trabalhar. Só que daí você vai trabalhar, o teu patrão te exige. Aí você chega em casa, você tem a tua casa. E claro que o homem vai ajudar e tem que ajudar. Mas entre nós, mulheres, tem coisas que você sabe que, detalhes que só você vai perceber. Às vezes você reza para o maridão lá ver que precisa, dar uma ajeitada lá na cozinha, mas sua reza tem que ser forte, viu? Ó, força, coragem. Não que os homens não façam, os homens têm que fazer. É importante quando o homem participa, ajuda na casa. Mas tem coisa que é próprio do feminino. A mulher tem esse desejo de cuidar do ambiente, de tornar o ambiente gostoso, aconchegante. Então, essa autora dizia que a mulher foi se perdendo dela mesma, da própria essência. E juntando-se a isso, essa exigência de estar bonita, de ter que ter lazer, de ter que estudar, de ter que ser inteligente, de ter que ser legal, de ter que não cobrar, de ter que trabalhar, de ter que emagrecer, de ter que fazer regime, de ter que ir no cabeleireiro, de ter que pintar a unha. Tudo isso, somando-se a isso, veio o crescente feminismo, que foi descaracterizando as mulheres. Porque a mulher quis tanto ser igual ao homem, que ela já não sabia dizer em muitos momentos quem ela era. Quem ela é? Quem é você, mulher? Qual é a tua essência? E aqui eu estou falando com muito respeito de essência. Segundo o que Deus te criou, não segundo o que eu acho ou o que você acha. Qual é a tua essência, mulher? Segundo o que Deus te fez para ser. Veja bem, fiz essa introdução para dizer que nesse livro, A Cura da Alma Feminina, Deus me inspirou o seguinte itinerário. Eu fui estudando a partir da Bíblia, em primeiro lugar, a partir da psicologia e a partir de histórias de mulheres, e fui percebendo que existem talentos, dons, que Deus colocou na alma de toda mulher. Toda mulher é mulher, mas nenhuma mulher é mulher do mesmo jeito que a outra. A feminilidade é um fenômeno único. E eu não quero esgotar esse fenômeno, mas olha, eu fui percebendo que existem dons que Deus colocou na alma de cada mulher, talentos. Se você olhar para Maria, se você olhar para Ruth, se você olhar para Esther, para as mulheres bíblicas, você vai perceber. E mais do que isso, o padre fez algumas pesquisas que me levaram a essa conclusão. Esses dons que Deus colocou na tua alma, mulher, são como que uma bússola, que vão levar você, fazer você regressar à tua essência verdadeira, à tua identidade, segundo aquilo que Deus te criou para ser. São 6 dons especiais que eu coloquei nesse livro, que configura a realidade da mulher.
eu quero que você repita comigo, com bastante força. Toda mulher é educadora. Isso é bastante força? Diga para quem está do seu lado: coragem! Vamos lá, repita comigo. Toda mulher é uma educadora. Toda mulher é dinâmica. Toda mulher tem uma sensibilidade ímpar. Toda mulher tem uma capacidade profunda de se doar. A mulher tem o dom da resiliência. A mulher tem o dom da intercessão. Olha para a mulher que está perto de você e fala assim para ela: você não sabia que você podia tanto, né? Fala para ela: você não sabia que você estava com essa bola toda. Se você for um homem, fala com mais ênfase. Enche a bola dessa mulher de Deus, porque é verdade isso que o padre está dizendo. Olha só, claro que eu não vou esgotar todo o conteúdo de um livro de 130 páginas em uma palestra. Não tenho essa pretensão e nem você merece isso. Você que leia depois o livro, empresta de alguém, compra na Canção Nova, enfim, pede esse livro. Mas olha, veja bem, isso que o padre trouxe nesse livro é muito concreto, porque, claro, não é porque a mulher tem o dom que isso acontece naturalmente sem qualquer esforço. Todo dom é tarefa, você tem que desenvolver o dom. O cara que tem o dom de jogar futebol, ele tem que treinar, ele tem que ter um bom técnico, ele tem que estar jogando no meio de outros atletas do mesmo nível ou de nível superior que vão puxar ele para cima. O dom precisa ser desenvolvido, trabalhado. Mas mulher, por exemplo, não dá para negar que você tem uma sensibilidade diferente, especial, feminina. Deus te deu, que é um jeito único de enxergar a vida, as pessoas, as coisas. A mulher enxerga com o coração. Muitas vezes a mulher tem a capacidade de perceber aquilo que a gente não fala. É ou não é verdade? Quando você lida com uma mãe, por exemplo, a mãe, ela tem um dom de adivinhar, não é? Minha mãe falava assim: menino, leva a blusa. Eu falava: mãe, tá sol. Podia escrever que à noite ia chover ou esfriar. E depois eu ficava pensando: devia ter trazido a blusa, né? O que custa? Minha mãe, e a tua mãe já deve ter feito isso, quando eu contava alguma lorota para ela na minha adolescência, que eu era danado, ela falava assim para mim: menino, olha para mim. E eu olhando para cima, né? Tadinha, ela bate aqui em mim assim, a minha mãe. Tem 1,58, eu tenho 1,93, 94. Olha para mim, menino. Ela fazia assim, eu falava: tá bom, mãe. A hora que eu olhava nos olhos dela, ela já desmantelava tudo que eu estava inventando. A mulher tem uma sensibilidade, ela vê além, ela vê o coração. A mulher, você mulher, aqui em casa, Deus te deu essa sensibilidade. Você consegue perceber as necessidades das pessoas com mais facilidade. Você consegue perceber as necessidades mesmo quando o outro não fala. Você consegue perceber mais detalhes. Deus te deu esse dom. Está em você. Algumas mulheres às vezes não descobriram, não desenvolveram, ou não estão machucadas, porque veja bem, as feridas sufocam as virtudes. Deus te deu muitas virtudes, mulher, que são patrimônio da tua feminilidade. Mas as feridas, a decepção, a inferioridade, a raiva, o ressentimento vai sufocando as virtudes. Deus te deu uma sensibilidade ímpar, mas também você sabia que Deus te deu uma dinamicidade? Toda mulher é dinâmica. Quando eu estava escrevendo esse livro, eu lembro que muita gente fala que a mulher é dinâmica, eu lembrava na época, mas eu falei: que fundamento que tem isso, né? Isso é conversa para boi dormir. E eu fui estudar, e eu descobri a tese de um neurocirurgião da USP de São Paulo, que ele provava cientificamente que a mulher sim é mais dinâmica, porque a conexão entre os neurônios dela é diferente que do homem. Ela tem uma conexão neural mais rápida. Eu coloquei no livro, depois você lê, eu não vou lembrar agora com todos os termos técnicos, claro. Mas tem uma explicação científica, e a mulher é mais dinâmica mesmo. É ou não é verdade? A minha mãe com gripe, olha, fazia almoço, atendia o telefone, rezava o texto, cuidava de mim e ainda assistia Canção Nova.
Meu pai com gripe coloca uma touca e fica, ai, ai, ai. Claro, não, meu pai é muito trabalhador, eu não posso dizer não. Mas quando ele ficava doente também, o homem sumia, murchava. Ele estava assim, o que você tem, pai? Gripe. Você achava que estava morrendo, né? Mas tinha gripe. A mulher é mais dinâmica, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, entrando num outro dom, a mulher é resiliente. O que é resiliente? Eu vou retomar essa virtude da resiliência na homilia, daqui a pouco na missa. Mas eu já inauguro a reflexão sobre a resiliência falando que a mulher tem uma capacidade maior de sofrer. O homem, nós somos frágeis, gente, diante da dor. O homem é um bicho fraco de andador, me perdoe a sinceridade, eu sou homem, eu posso falar. E a mulher, ela é mais forte, por quê? Porque ela é preparada biologicamente para isso. Estudando para fazer esse livro, eu concluí que, por exemplo, a TPM, ela pode gerar mais de 150 sintomas diferentes. Desde dor de cabeça, dor na mama, até uma irritação profunda. Teu marido que o diga, né? Está convivendo com você aí, nos seus momentos da tensão para matar. Então, a mulher, desde adolescente, quando ela começa a menstruar, que ela vive a TPM, ela já começa a sentir as dores da tensão pré-menstrual. A mulher que fica grávida, gente, a minha irmã acabou de ter bebê, tem um mês e alguns dias, o meu sobrinho lá em Curitiba, e eu vi que transformação que é no corpo da mulher. É ou não é verdade, você que é mãe? A mulher vira outra pessoa, porque de fato tem outra pessoa dentro dela, uma outra pessoa nascendo, uma outra pessoa sendo gerada. E o parto, sobretudo as mulheres, as corajosas aí que fazem o parto normal, uma atitude muito a ser encorajada, né? Muito bonita, mas claro, cada mulher que vai decidir, porque afinal é ela que vai sentir, né? Eu como homem não vou teorizar sobre isso, mas imagina a dor de um parto normal. Então a mulher é resiliente, você tem esse dom, você tem esse talento. E como o padre disse, presta atenção aqui, a mulher também é educadora. A mulher está sempre influenciando para o bem ou para o mal. Você é uma educadora. Exemplo clássico disso, eu preguei aqui esses tempos atrás no acampamento das mães, estava falando. Exemplo clássico desse influenciar da mulher é o exemplo de Eva e Maria. Eva foi a porta através da qual o pecado, a perdição entrou no mundo. Ela influenciou Adão. Adão caiu que nem um pato e comeu a maçã, né? É assim, né? O homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Como dizem por aí, brincando, né? A cabeça só vira para onde o pescoço manda, né? Eva foi uma influência para Adão, é claro, tem uma expressão de metáfora aí, mas tem uma intuição profunda de fundo. Agora, a salvação entrou no mundo também através de uma mulher, Maria, através do sim dela, que foi a porta de entrada para o bem acontecer na vida de muita gente. Mas outros dons, outros dois dons ainda, a mulher tem uma capacidade profunda de se doar, haja vista a maternidade, de ser generosa, e a mulher tem uma forte conexão com o sagrado. A mulher é uma grande intercessora. Olha só, você que é homem, olha do seu lado, quantas mulheres estão participando aqui? A mulher tem uma facilidade de perceber que ela precisa de Deus, que a família precisa de Deus. Quantas famílias foram curadas e restauradas através de mulheres de Deus que rezaram, que buscaram a Deus? Vamos aplaudir as mulheres, gente? Vamos aplaudir com força. A mulher que está aqui, a mulher que está em casa. Eu gosto muito do exemplo de Esther, da rainha Esther. O povo todo ia ser exterminado, e Esther, uma judia na casa do rei da Pérsia, intercedeu diante do rei. Só que antes de chegar a falar com o rei, ela jejuou, ela se preparou, ela rezou, e o povo judeu todo foi liberto da morte através da intercessão dessa mulher de Deus. Mulher, Deus te deu uma forte espiritualidade, é dom teu. Mulher, Deus te deu o dom de ser intercessora, de ser uma porta para a entrada da graça dele na tua família. Veja bem, então faço essa partilha para dizer desses patrimônios da feminilidade a partir da Bíblia e da ciência. Só que, como nós estamos num retiro de interior, de cura interior, aliás, existem algumas realidades que ferem também a essência, a sensibilidade, a feminilidade. E eu percebo
que existem muitas mulheres hoje em dia que não estão sendo a bênção que foram criadas para ser, que não estão sendo as mulheres que Deus as criou para ser, por causa das feridas que trazem no coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você, mulher, e presta atenção, homem, porque isso também vai te ajudar a entender a sua esposa, a sua filha, a sua mãe, a sua irmã, aquelas que trabalham com você. Como está hoje, mulher, a sua autoestima? Como está hoje, mulher, a sua autoimagem? Vou mudar a pergunta, usando aquilo que está no capítulo 7 deste livro, A Cura da Alma Feminina. Como você se enxerga? Como você se vê, mulher? Como você se vê? Essa pergunta é muito importante. Eu quero ler aqui para você o que está no literal, no capítulo 7, que isso vai nos ajudar a refletir. Depois tem uma citação bíblica sobre a mulher que eu quero ler também, mas eu deixei para o final, porque essa citação bíblica vai coroar tudo aquilo que nós estamos refletindo aqui. Presta atenção. Capítulo 7, que se chama Como Você Se Vê. Mulher, como você se vê? Se hoje você pudesse, presta atenção, descrever detalhadamente como você se enxerga, se você escrevesse ou desenhasse minuciosamente aspectos da sua aparência, pele, rosto, cabelo, corpo, sua personalidade, suas características pessoais, como seria esse desenho ou esse texto? Essa é uma pergunta de suma importância, porque a forma como nos enxergamos determina muito sobre o respeito que temos conosco mesmos e também sobre o respeito que inspiramos os outros a nos devotar. Preste atenção. Em muitos aspectos, nossa autoimagem e autopercepção estarão diretamente ligados com os resultados que teremos na vida, bons ou ruins. E quando não conseguimos nos enxergar com olhos curados, capazes de contemplar nossas verdadeiras belezas, tenderemos a agir como os maiores inimigos do nosso verdadeiro progresso. Mais uma vez te pergunto, mulher, como você se vê? Ou melhor, quais foram as experiências que fizeram você se ver assim, se enxergar assim? Quais foram as circunstâncias, os personagens que influenciaram a imagem interna que você tem de você mesma? Em algumas circunstâncias, os resultados que temos na vida não são melhores porque a forma como nos enxergamos é demasiado negativa. Alguém que se enxerga com olhos constantemente depreciativos acaba abortando um número infindável de possibilidades e, mesmo sem perceber, acaba afastando inúmeras conquistas e vitórias que poderiam visitar a sua história, a sua vida. A nossa autoimagem, a nossa autoestima, ela é formada principalmente nos 4 primeiros anos da nossa vida, a partir da maneira como as pessoas viram você. Por exemplo, mulher, a partir da maneira como seu pai te viu, como a sua mãe te enxergou, como seus irmãos se relacionaram com você, você foi construindo a maneira como você se vê. E veja bem, eu li uma pesquisa para fazer esse livro, que chamava assim, o nome da pesquisa, Tal Pai, Tal Marido. Porque essa pesquisa de uma universidade de Londres mostrava a seguinte coisa, que quando uma mulher teve a participação do seu pai na sua infância, um pai que soube fazer essa menina se sentir protegida, um pai que soube fazer essa mulher se sentir bonita, se sentir amada, respeitada, ela vai levar esse padrão para a sua vida e ela não vai aceitar que um homem entre na sua vida sem a respeitar, sem a amar como o pai fez. Mas, dizia essa pesquisa, olha só, uma pesquisa, que quando a mulher não se sentiu respeitada pelo pai, amada, bonita, quando ela não sentiu essa segurança, quando o pai foi embora, quando ela não teve o pai, pode acontecer, muito provavelmente dentro dela, uma ferida emocional que vai fazer com que ela se nivele por baixo, ou seja, ela aceite qualquer tipo de amor, que às vezes nem amor é. Qualquer um que chega, ela baixa as guardas emocionais, entendeu? Então qualquer um que chega, ela vai aceitar. Às vezes, você já percebeu que tem mulheres que às vezes o cara está batendo na mulher, está espancando e ela não quer largar. Alguns casos, óbvio, é por medo,
mas outros casos não. A pessoa se sujeita a tudo, a mulher se sujeita a migalhas de afeto, se sujeita a apanhar, se sujeita a ser sempre diminuída por aquele homem. Por quê? Porque no fundo, a autoimagem dela é muito negativa. Ela não entendeu que ela é digna de respeito, ela não entendeu que ela merece alguém que a valorize, ela não entendeu que ela merece alguém que a respeite como ela é. E veja bem, ai padre, eu não tive pai, então agora eu vou morrer, minha vida não vai dar certo. Não, calma. Você precisa reconhecer as feridas que estão presentes na sua história e trabalhar essas feridas, deixar Deus te curar nessas feridas, equilibrar a sua autoestima. Ainda mais num mundo que faz com que a mulher seja obrigada sempre a correr atrás de uma imagem perfeita, não é? Você já viu aquela mulher da revista? A menina cresce querendo ser aquela mulher da revista, só que aquela mulher da revista vive para se cuidar, tem nutricionista, personal trainer, e às vezes a menina cresce tendo que trabalhar, levar filho para a creche, chega em casa, o Tiburcio está lá esperando o jantar, né? Já fez a janta, na frente da televisão imóvel, e você tem que ir lá pilotar o fogão por bendito ainda. Como é que você vai se cuidar como aquela moça? Como é que você vai seguir aquele padrão? É ou não é verdade, mulher, que existe um padrão às vezes inatingível que você tem que atingir, e que as pessoas cobram você? Aquela cintura, que a mulher deve ter 3 dedos de cintura, né? E você tem 3 palmos às vezes, 5, 6, 12 que seja, mas você tem uma beleza ímpar, do jeito que você é. Mas esse padrão vai entrando na sua cabeça, e as mulheres vão se sentindo inadequadas, vão se sentindo feias, e vão sempre aquela neura, né? Eu tenho que emagrecer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Claro, você tem que se cuidar sim, isso é bonito, mas você precisa se aceitar, porque tem coisas, não adianta, nem todo mundo vai ser. Posso te dar uma notícia, mulher? Talvez você não soubesse disso, mas nem todas as mulheres vão ser igual a Gisele Bündchen, viu? Nem todas tem aquela genética, aquele cuidado todo. Mas o padrão do nosso tempo influencia, porque é uma exigência de uma perfeição, e sobretudo as meninas mais jovens, eu estou dizendo, adolescente que cresce nessa neura, né? Sempre essa pressão. E sobretudo, mulher, quando a sua autoestima está muito ferida, talvez por não ter tido um pai afetivamente ativo, talvez por trazer traumas lá da sua infância, a dor de não se sentir amada, de não se sentir bonita, de não se sentir respeitada. Quando tudo isso existe dentro de você, isso influencia demais os seus relacionamentos de hoje. Veja bem, gente, um retiro como esse, no meu ponto de vista, devia estar cheio de casais. Cadê os casais que estão aqui? Levanta a mão. Vamos aplaudir os nossos casais. Vamos aplaudir. Que bom que você veio. No meu ponto de vista, um retiro como esse tem que estar cheio de casal. Porque, gente, como padre, o que eu tenho visto de casal brigando e se separando, não é nem porque eles não se amam, não. É porque o homem é um feridento, traz um monte de ferida da história não curada. A mulher é uma feridenta, traz sentimento de rejeição, medo de perder, ciúme doentio. Coloca esses dois feridentos dentro de uma casa, o que vai sair? Não vai sair porrada? Tem que trabalhar a cura interior, porque mulher, se você se trabalha antes de casar, você vai ser uma mulher sem neura, uma mulher mais leve, uma mulher mais amável. Homem, se você se trabalha, você vai ser, antes de casar, você vai ser para sua mulher um homem mais equilibrado, mais viril no sentido lato do termo, mais cheio de Deus, mais participativo. Ou se você é casado e ainda não se trabalhou, vem participar de um encontro como esse, invista na sua cura interior, leia sobre as mulheres, leia sobre os homens, busque, porque aquilo que você não cura na tua história, influencia o teu jeito de se relacionar hoje. Eu gosto muito de dar um exemplo, que me inspirou, há muitos anos atrás, num livro que eu escrevi, O Curar-se para Ser Feliz, que foi de um casal, preste atenção, que eu tive a oportunidade de acompanhar. Pensa num casal apaixonado, até meloso. Você conhece algum casal meloso? Acorda cedo, ai meu doce de coco, ai gatinha linda, né? E aquela melação, meu Deus do céu, você sai assim de perto até com ojeriza do negócio, né?
Mas eles se amavam e eram até melosos. Mas gente, o casamento desses dois acabou, não por ausência de amor, mas por excesso de feridas. Eu já contei essa história aqui. Essa menina, quando ela era jovem, o pai dela saiu de casa, e por muitas questões, o pai dela saiu porque se envolveu com outra mulher do trabalho dele e foi embora, e ficou só ela e a mãe. Claro que a culpa não foi dela, mas a criança tem uma sensibilidade emocional muito grande, e a mulher, ela enquanto criança, enquanto menina, interpretou aquilo como que se ela não fosse boa o bastante para segurar o pai dela em casa, sabe, no afeto infantil, né? Não tem aquele recurso sofisticado para analisar, e ela cresceu com um sentimento de rejeição muito grande, de perda. É como se ela achasse que todo mundo fosse abandonar ela no momento. Então quem tem um medo muito grande de perder, acaba sufocando o outro inconscientemente, com medo que a pessoa vá embora. É ou não é verdade? Então ela casou, e ela tinha um ciúme doentio do marido. Em um dia, até as 3 da tarde, ele me mostrou o celular. Ela ligou 14 vezes para ele, para saber onde ele estava. Ele estava trabalhando, né? O cara tinha que ganhar dinheiro para sustentar a família. Tadinha, ela não conseguia controlar, porque ela tinha medo de perder. Então existia uma vozinha falando dentro dela: olha, teu marido está te traindo, olha, teu marido vai embora, que nem o teu pai foi. Porque o primeiro homem da vida dela, a rejeitou, foi embora. E isso que ela não curou, ela levou para dentro do casamento. Só que em contrapartida, esse menino, o rapaz, o marido dela, ele era um menino muito bom, mas ele trazia, eu falo isso porque hoje ele mesmo fala isso, né? Um menino muito bom, ele me autoriza a falar. Ele trazia um complexo de inferioridade muito grande, porque quando ele era jovenzinho, ele era muito doentinho, e ele tinha um irmão 2 anos mais velho, que sempre se destacou muito, sabe aquele menino prodígio, que aprendia as coisas rápido, que ia melhor na escola, e ele tinha um grau de dislexia enquanto criança. Então ele reprovou de ano, de série, ele não conseguia aprender, e a mãe dele, tadinha, e o pai, não tinham muitos recursos, na época pessoas simples, começavam a comparar ele sempre. Tá vendo, menino? Você tem que ser igual ao teu irmão. Tá vendo? Você não passa de ano, de série teu irmão passa. Tá vendo? Teu irmão é bonito, você é feio. Teu irmão joga bola e ganha medalha, você perde. E esse menino cresceu com aquela voz, não é? Por isso que você que é pai e mãe tem que tomar cuidado do jeito que você aborda a sua criança, viu? Cuidado com o que você fala para o seu filho. Tua palavra tem muito poder, pai e mãe. Esse menino cresceu com um sentimento de inferioridade muito grande. Gente, e quem se sente inferior, como a pessoa age? A pessoa está sempre querendo provar para os outros que ela é capaz. É ou não é verdade? Você já viu aquela pessoa? O cara que se sente inferior, ele vai cantar aqui com o André e com o Inácio, ele tem que provar para os outros e para ele mesmo que ele é melhor. E quando ele não é, ele dá uma forçada, né? Dá aquela, não, eu canto melhor, eu sou mais bonito, eu sou isso, eu sou aquilo. Por quê? Porque ele se sente inseguro, ele não tem afirmação dentro dele. E esse menino não curou essa história difícil, de complexo de inferioridade, e levou isso para dentro do casamento. E o que aconteceu? Ele não se relacionava com a esposa, ele competia com a esposa. Estava sempre brigando, sempre querendo provar para a esposa que ele era melhor, sempre querendo provar para a esposa que ele ganhava mais, que ele sabia mais. Sabe aquelas pessoas que ficam insuportáveis? Claro que não existe ninguém assim aqui, né? E você não conhece ninguém assim, mas talvez em outros países, né? Aquela pessoa difícil. Aí o que acontece, gente? Ela sufocando por medo de perder, e ele competindo para mostrar que era maior, porque no fundo ele se sentia inferior. O que aconteceu? O casamento durou 2 anos e meio e se separaram. Não conseguiram ficar juntos. E um casal lindo, tinha tudo para dar certo. Mas o que acontece? Quando você não cura o que está dentro, você não consegue viver bem os seus relacionamentos fora. Você destrói a tua família, não porque você seja ruim, mas porque você não foi curado por Deus, porque você não se enxerga como Deus te vê, e porque você acha que todo mundo está te perseguindo, como aquela pessoa que te feriu na tua história, e faz da tua casa um ringue de batalha, um ringue de guerra. Por isso é importante você investir na cura da tua história. Eu vou falar isso na missa mais tarde. Por isso é importante você olhar para os seus relacionamentos, seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, ou com quem exerceu esse papel na tua vida. Por isso, mulher, hoje é importante, eu estou falando para vocês, você olhar para a tua história e perceber, filha, o que faltou? Faltou o amor do pai? Talvez você sofreu um abuso sexual.
Talvez você não se sentiu bonita, talvez você foi comparada com aquela sua prima que era alta, bonita e magra, e você sempre lutando. Talvez você sempre foi jogado na sua cara, você não é capaz, por um pai que talvez trazia um sentimento de inferioridade e não sabendo lidar com isso, queria transferir isso para você, dizendo para você, você não é capaz, você não é capaz, você não vai conseguir, você não vai ser nada. Quantas palavras azedas já não jogaram sobre a gente? Quantas palavras negativas, mas deixa eu dizer para ti, você não é os seus defeitos, nem as palavras negativas que disseram sobre você. Você é o que Deus pensa ao teu respeito. Você é amado, amada, você é um vencedor. Você é fruto do coração de Deus. Você é querido, querido, lindo aos olhos do Senhor, lindo, desejado por Ele. Mas talvez você foi criado numa casa que era um ringue de batalha, era pancada para todo lado, uma gentileza, como eu dizia na missa ontem, né? Uma gentileza, todo mundo jogando as coisas na cara um do outro. Você não fez isso, seu cachorro, cara de pau, aquela confusão. Só que está na hora de mudar. Deus hoje está mostrando para você que você precisa enxergar a você mesma, mulher, a você mesmo, homem, como Ele te enxerga. Você já parou para pensar? Como Deus me vê? Eu te perguntei como você se vê. Talvez a sua autoimagem, a sua autoestima, a estima de si, o afeto, o sentimento para com você mesmo seja depreciativo. Talvez você não goste de você, talvez você não goste do seu sobrenome, eu vou falar isso na missa, não goste do seu cabelo ou da ausência do cabelo, talvez você não goste do seu corpo, da sua cor, da cidade que você veio, da sua altura, talvez você não goste do seu jeito. Como você se vê? Talvez uma autoimagem muito depreciativa. Mas o que é cura interior? É começar a se enxergar como Deus te enxerga, como Deus me enxerga, como Deus nos enxerga. Como Deus te enxerga? Como Deus te vê? Pergunta para quem está do seu lado, como Deus te vê? E diga em 3 palavras para essa pessoa, como você acha que Deus te vê? Pergunta para quem está do seu lado, como Deus te vê? E você vai responder em 3 palavras. Isso, coragem. Pergunta para essa pessoa, como Deus te vê? E você vai responder em 3 palavras. Olha, eu vejo que Deus me vê assim, Deus me vê assado, Deus me vê de tal forma. Mas dê respostas objetivas, viu? Posso responder? Como Deus me vê? Deus me vê como um filho. Deus me vê como um filho muito amado. E Deus me vê como um pai que sempre acredita em mim e sabe que eu posso ir além. E Ele te vê assim também, você aqui, você em casa. Ele te vê assim. Talvez o teu pai não acreditou em você, ou você nem teve pai. Talvez a tua mãe morreu e não teve quem te desse segurança. Talvez você teve um pai e uma mãe que cobraram, que despejaram a raiva, a revolta, a frustração sobre você. Claro, você vai trabalhar para perdoá-los, mas hoje você precisa entender que Deus está te falando: eu te amo, meu filho, minha filha, vem como você está, com a tua história, com a mochila que você traz sobre as costas. Eu acredito em você, você nasceu para dar certo. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Os músicos vão nos ajudar agora, com certeza prepararam uma música boa para nós rezarmos. E eu quero convidar você aqui, você em casa. Num primeiro momento nós vamos cantar. Isso, levanta esse braço aí, dá uma espreguiçada, para não ficar com aquela abrição de boca na hora da oração, que é a coisa mais feia, né? O cinegrafista está filmando aquele momento lindo de oração. Eu estava falando na missa ontem, né? E está lá a pessoa mostrando a goela. Vai inspirar muito quem está em casa, viu? Para rezar, ou para dormir, né? Isso. Nós vamos cantar e depois o padre vai conduzir você a uma oração de cura interior voltada para a tua realidade, mulher. E você que é homem que está aqui, você vai rezar pensando talvez na tua mãe que precisa dessa cura, na tua filha, você que é pai, talvez você machucou a tua filha, talvez você foi rude, grosso, não acreditou na tua filha. Você vai rezar, homem, pela sua esposa, pela sua irmã, pela sua sogra, enfim. E você, mulher, vai rezar pedindo para que o Senhor te cure pela ação do Espírito Santo e te dê a graça de você se enxergar,
de você se interpretar como Deus te enxerga, como Deus te vê, como Deus te interpreta. Amém? Então vamos cantar juntos e o Padre vai conduzir você nessa oração. Levanta os teus braços, o mais alto que você puder. Isso é tão bonito quando a gente reza com o corpo também se entregando na oração. Vamos cantar. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Você que sabe, canta. Quero voltar. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Canta forte. Cura, Senhor, onde dói. Fecha os teus olhos e canta. Cura, Senhor, bem aqui. Canta com força. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui, cante. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso Cura, Senhor, onde só você cantando não esse posso refrão. ir. Cura, Senhor, onde dói, cante. Solta a voz. Cura, Senhor, onde dói. Cante. Mais forte, pede para Ele. Cura. Cura, Senhor, onde dói. Com os braços erguidos, solta a voz. Cura, Senhor. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Escuta essa palavra agora. Provérbios 14, capítulo 14, versículo 1. A sabedoria, a mulher sábia, edifica a sua casa, e a mulher insensata destrói a sua casa com as suas próprias mãos. A mulher sábia edifica, constrói a sua casa, e a mulher insensata destrói a sua casa com as próprias mãos. Quero pedir aos homens que estão aqui agora, aos homens, homem, respeitosamente, coloque a tua mão sobre o ombro da mulher que está perto de você. Nós vamos rezar por essas mulheres agora. Você, homem, nos acompanhando, estenda as mãos aqui também sobre essas mulheres, sobre a tua esposa, a tua irmã. Nós vamos rezar agora. Mulher, abra assim a sua mão, como quem vai receber essa oração. Eu, como sacerdote, também vou ministrar essa oração sobre você. Vou ministrar pedindo ao Senhor que cure você nas suas feridas mais profundas de rejeição, onde você não se sentiu amada. Eu vou rezar pedindo que o Senhor te dê essa sabedoria que eu li ali no livro de Provérbios, capítulo 14, para você edificar a tua casa. A mulher sábia, ela descobre que ser feminina não é ser feminista, que ser bonita não é ser sensual, que ser bela não é ser vulgar. Homem, reze agora por essa mulher. Senhor, eu te apresento essas mulheres aqui presentes agora, Jesus. Reze, homem, abra a tua boca, solta a tua voz. Senhor, como sacerdote, eu imponho as minhas mãos sobre essas mulheres que aqui estão, sobre as mulheres que estão em casa, Senhor. Talvez meninas, talvez mulheres, crianças, jovens, mas também eu rezo por essa idosa, por essa mãe, por essa avó, por essa esposa, por essa freira religiosa. Senhor, cura o coração dessa mulher, das mulheres que aqui estão, das mulheres que estão em casa. Cura o coração dessa mulher que não se sente amada, Jesus, que não se sente bonita, que não se sente segura, que não se sente aceita do jeito que ela é, com a sua aparência. Cura essa mulher que não se aceita, Senhor. Cura essa mulher que foi traída, rejeitada, que não teve um pai afetivamente ativo. Essa mulher que tem sido insensata,
Ao contrário do que o livro de Provérbios disse no capítulo 14, essa mulher que tem destruído a sua casa, a sua própria casa com a sua insensatez, dê a essa mulher a sabedoria que é dom do teu coração. Cura essa mulher, Senhor, que traz esse sentimento de rejeição, que foi rejeitada na sua infância. Cura essa mulher, Senhor, que se sentiu abandonada ainda quando criança. Essa mulher que foi abusada sexualmente, talvez até por um pai, por um tio, por um familiar. Cura essa mulher, Senhor, que se sente um peso. As mulheres que têm depressão, liberta agora. As mulheres escravas do transtorno de ansiedade, liberta agora, Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, batiza e enche essas mulheres aqui em casa agora. Infunde os teus dons no coração dessas mulheres, Espírito Santo. Dê a elas o entendimento de tudo que foi pregado aqui, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, traz à tona, neste tempo, neste momento, a verdadeira essência desta mulher, os verdadeiros dons que Deus já imprimiu na alma dela. Cura os seus medos, liberta da insegurança, liberta da solidão, liberta do vazio afetivo. Quantas mulheres, Senhor Jesus, vivendo processos de dependência afetiva, se sujeitando a migalhas de afeto em troca de aprovação. Cura essa mulher que se sente sozinha. Cura essa mulher que se sente usada, um objeto sexual, que nunca se sentiu amada, que nunca teve prazer sexual, talvez até mesmo dentro do próprio casamento, casada com um homem insensível. Cura, Senhor, essa viúva que se sente tão sozinha, essa idosa que talvez se sinta inútil, rejeitada pelos filhos. Eu te entrego agora, Senhor, as mulheres que estão doentes, que têm câncer. Senhor, eu peço, abençoa agora as gestantes, as mulheres que perderam seus filhos, que choram a perda dos seus filhos. Cura agora, Jesus, as mulheres que querem engravidar e não conseguem. Dê a elas a graça da fecundidade, que elas engravidem pelo poder do teu nome. Homem, reze por essa mulher, respeitosamente, seja a mão de Deus imposta sobre ela. É claro que tem muito mais mulher, mas estenda as mãos. Mulher, feche os seus olhos agora, mulher. Os homens continuam rezando. Eu peço que você, mulher, feche os seus olhos por um momento. E eu quero convidar você, mulher, você aqui, você em casa, a fazer uma oração mental, nesse clima, ouvindo os acordes dessa canção, como nos ensinou o querido Padre Alírio Pedrini nos seus livros. Mulher, imagine a você mesma agora, não tenha medo de fazer essa oração mental. Na cura interior, esse é um recurso muito útil. Imagine você mesma agora, mulher, como uma menininha, como uma criança. Imagine-se agora, não deixa nada te distrair. Feche os seus olhos. Você aqui, mulher, você em casa, feche os seus olhos e imagine-se. Imagine a você mesma agora como uma menininha, como uma criança, com aquela roupinha que você gostava de usar quando era criança, na sua casa, talvez com as suas bonequinhas ali perto. E você vai imaginar agora, mulher, mas não só imaginar, você vai viver isso. Você vai viver. Você está na sua casa, você é aquela menininha, e de repente Jesus aparece no cômodo onde você está. Viva isso, mulher. Jesus aparece com aquela roupa branca, aquela barba, aquela aparência tão jovial, tão bonita, tão cheia de luz, de paz. E Jesus agora vai caminhando, mulher, lentamente até você. Pense isso, viva isso agora, viva, não é só pensar, é viver. Jesus vai caminhando lentamente até você, mulher. Jesus se inclina e pega você no colo agora. Você é uma menininha, uma criança. Ele pega você no colo, te levanta. Sente agora, mulher, sente agora os braços fortes de Jesus, o teu Deus, o teu Senhor, segurando você. Sinta a luz que vem dele, a paz, a presença dele, tão cheia de força. O cheiro de Jesus, a cor de Jesus, o cabelo de Jesus. Sinta isso agora. E Jesus está dizendo para você:
você é preciosa. Jesus está dizendo para você: você é linda. Jesus está dizendo para você: eu te amo, minha filha. Eu te amo assim como você é, assim como você está. Escuta Jesus dizendo isso para você. Jesus está dizendo para você: eu acredito em você. Você é linda. Você é uma bênção. Você é uma mulher talentosa, valorosa. Sente o abraço, sente a ternura de Jesus, sente o carinho de Jesus envolvendo você agora. E vai falando para Jesus: você é essa menininha, mas vai agradecendo Jesus agora com as suas palavras. Você está no colo dele, vai falando: obrigado, meu Senhor. Obrigado porque o Senhor me cura agora. Eu sinto que Jesus está curando profundamente nesse momento, aqui e em casa, muitas mulheres que traziam uma insegurança profunda, mulheres que não se sentiam bonitas, amadas, mulheres também que sofreram abusos sexuais, que foram usadas como objetos, abusos até por membros da família. O Senhor Jesus está curando você agora, mulher. Mulheres que se sentiam não amadas, com uma carência, uma solidão profunda, Jesus está curando você agora, mulher. Sinta o abraço, sinta a presença. Vem, Espírito Santo, faça, conclua a tua obra no nosso meio. Batiza, cura essas mulheres. Espírito Santo de Deus, o Senhor está libertando mulheres que traziam uma tristeza, uma angústia profunda no coração, mulheres que traziam um sentimento de medo profundo, até uma perseguição espiritual, de opressão, estão sendo libertas agora pelo nome de Jesus. Levanta o teu braço agora, você homem, você mulher. Encerrando esse momento, nós vamos cantar mais uma vez esse refrão: cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Solta a voz, levanta os braços, homem, mulher, canta. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Levanta os braços, canta. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E que desça sobre você, mulher em especial, te dando essa sabedoria que disse o livro dos Provérbios 14, para você edificar a tua vida, a tua casa. Também sobre você, homem, sobre todos vocês que nos acompanham, permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero pedir uma grande salva de palmas a Nossa Senhora, a mulher por excelência, a mulher segundo o coração de Deus. Mais forte! Nossa Senhora é uma referência para você, mulher. Mulher sábia, orante, educadora, que soube amar. Amém? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.